Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Season 4. E além das histórias de Dragon Ball que conhecemos, existem eventos e lutas que ocorreram, mas que nunca vimos. E nesse vídeo, resolvi trazer, galera, a versão definitiva, um compilado desse tema. Tudo que já abordei até aqui. Todas as lutas e eventos canônicos que a série nunca mostrou. Aproveita e já vai deixando o like porque esse vídeo está bem legal. Feito isso, então se liga aí. Número 1. Yamoshi vs Saiyajins Malignos. A lenda do Yamoshi surgiu no filme A Batalha dos Deuses. História essa criada pelo próprio Akira Toriyama. Yamoshi, galera, era um guerreiro Saiyajin de coração puro que lutou contra outros Saiyajins malignos de sua época. Essa profecia foi mencionada pelo Shenlong, onde revelou que era necessário um ritual com 6 Saiyajins de coração puro para criar o Deus Super Saiyajin. E se a gente olhar para o mangá, galera, Yamoshi não é mencionado por Shenlong. Porém, esse é um evento canônico que, apesar de termos visto algumas imagens de flashback no filme, essa é uma história que nunca vimos de forma detalhada, principalmente como foi a luta do Yamoshi contra esses Saiyajins malignos, que inclusive, galera, eu considero ser guerreiros tipo Broly. E a gente sabe que essa luta, apesar do Yamoshi ter se saído muito bem, ele acaba sendo derrotado por ser minoria e por estar esgotado. Mas essa, galera, é uma história que certamente caberia em um arco do anime ou quem sabe do mangá, assim como vimos o passado do Bardock sendo contado na saga Granola. O que você acha dessa lenda? Acredita que merece mais atenção? Comenta aí, beleza? Número 2. Vovô Gohan vs Goku. Sim, esse é um combate que infelizmente só vimos em Dragon Ball Evolution. Porque, galera, o Vovô Gohan não só foi o avô do Goku, mas também seu mestre. Foi ele quem plantou a sementinha das artes marciais no coração do Saiyajin. Foi quem deu os primeiros ensinamentos. No torneio da velha vovó Uranai, o velho não só conhecia os movimentos do seu neto, mas também o seu ponto fraco. Ele até chega a perguntar ao Mestre Kami se o Goku tinha se transformado em algum momento. Além disso, galera, o Saiyajin menciona, antes de virar o Zaro na saga Pilaf, que seu avô tinha dito pra ele não olhar diretamente pra lua cheia, ou seja, o velho também enfrentou o Goku como um macaco gigante, pois sabia não só do seu ponto fraco, mas também o motivo da transformação. Porém, essa é uma história que só fica apenas na nossa imaginação. Número 3. Kuririn vs Tamborini. E galera, toda a construção da primeira morte do Kuririn no anime é absolute cinema. E eu sei que tu vai dizer agora, mas Augusto, Kuririn vs Tamborim eu vi acontecer. Sim, isso é verdade. Mas essas são cenas criadas pela Toei, ou seja, um filler, inclusive um bom filler. Mas se a gente olha para o mangá, galera, Goku apenas ouve a voz do Kuririn, corre até lá e seu amigo já estava no chão. Uma sequência parecida com a que vimos no anime, porém essa adição de como aconteceu a luta e a morte não é mostrada. O que tornou esse momento, na minha opinião, no mangá mais impactante, pois o leitor fica interessado em saber sobre o que de fato aconteceu. Número 4. Mutaito vs Piccolo Daimao. Após a morte do Kuririn, galera, Goku fica extremamente furioso e logo sai correndo atrás do monstro que assassinou o seu amigo. Nesse momento, o Mestre Kami descobre que esse vilão era um demônio que carregava o emblema do Piccolo Daimao. E é então que ele conta, galera, a história desse vilão. E cenas de flashback são mostradas no mangá. E apenas vemos o Mutaito executando uma fuba, prende o Piccolo na panela e logo em seguida morre. No anime, galera, esse momento foi bem mais valorizado, mostrando cenas de combate corpo a corpo que enriqueceu a história. Vemos aí uma luta bem acirrada, mas que no mangá isso é resumido em basicamente um painel. Inclusive, enquanto no mangá o Mutaito morre, no anime ele continua vivo. Número 5. Vovô Gohan vs Mestre Kami. Galera, no final do 21º torneio, Goku cai para lutar com Jack Chun, o Mestre Kami disfarçado, que participa desse confronto para ensinar algo muito valioso não só para seus discípulos, mas também para nós que assistimos. Não importa o quanto você treine ou fique mais forte, sempre haverá alguém melhor. Galera, essa é uma mensagem que marcou não só a vida do Goku, mas também a minha vida. E ele pratica isso até hoje. Goku está sempre buscando melhorar. Mas, em um dado momento desse confronto, galera, o Mestre Kami, antes de lançar a sua palma celestial,
o velho conta ao Saiyajin que ele era a segunda pessoa na qual usaria esse ataque, pois o primeiro foi o Vovô Gohan, que também foi seu aluno, ou seja, eles lutaram, mas isso nunca foi mostrado. Número 6, Mr. Satan e seu mestre versus Tal Pai Pai. Galera, o Akira nunca foi bom em contar o passado de seus personagens, e muitas das histórias que surgiram depois foram retiradas de entrevistas, e um background bem legal que ele conta é sobre o passado do Mr. Satan. Segundo o Akira, o Mr. Satan e seu mestre estavam em um bar, e lá, galera, eles encontram também o assassino Tal Pai Pai. Nesse momento, o mestre do Mr. Satan começa a zombar do cabelo de Tal Pai Pai sem saber quem ele era. Foi então que o assassino fica irritado e, sem piedade, elimina o mestre e deixa o Salvador da Terra, que na época não recebia esse título, extremamente ferido. Uma história que, apesar de não estar no mangá ou no anime, pelo nível de detalhe que o sensei contou, nos revela que ele só não teve a oportunidade de adicionar esse enredo no mangá. Mas a ideia existia na cabeça dele e agora na nossa imaginação. Número 7, Rei Vegeta vs Freeza. Galera, no episódio 78 da saga Namek, quando o Vegeta foi enfrentar o Freeza, é mostrado cenas de flashback de como o Rei Vegeta foi morto. Essas cenas não existem no mangá. Aqui o Freeza apenas menciona que lutou com o pai do Vegeta, e que ele não foi uma ameaça e nem mostrou resistência. Talvez tu diga que essas cenas extras são complementos dessa fala do Freeza no mangá. Mas a verdade, galera, é que esse filler muda o motivo da destruição do planeta Vegeta que conhecemos hoje. Primeiro é que o Freeza diz que o culpado pela destruição do planeta foi o próprio Rei Vegeta, depois de ter organizado um ataque contra o vilão. E repare que o Rei Vegeta leva 5 Saiyajins com ele, achando que poderia lidar com a lagartixa. Cena que só vimos nesse filler. Não existe, galera, nenhum material canônico ou indicação no mangá que mostre ou fale que o Rei Vegeta estava na nave do Freeza momento antes da destruição. Ou seja, nada no mangá foi mostrado. Número 8, Goku vs Freeza e Rei Cold. Bom, todo mundo sabe que foi o Trunks quem derrotou o Freeza e seu pai, após voltar 20 anos em sua máquina do tempo. Inclusive, ele é talvez o personagem que fez uma das melhores entradas na série. Essa sua apresentação é Absolute Cinema, conta aí. Só que uma pergunta que sempre recebo é: mas Augusto, quem eliminou o Freeza no futuro, se o Trunks ainda nem existia nessa época? Pois bem, foi o Goku, galera. Talvez tu não tenha percebido, mas há uma fala do Saiyajin no mangá, quando ele está conversando com o Trunks, onde diz que estava se preparando para se teletransportar quando percebeu que não iria chegar a tempo. Mas depois que sentiu a presença do Trunks, ele decide esperar para ver o que aconteceria. Como no futuro não existia o Trunks, Goku acabou usando o teletransporte lá, derrotando assim o Freeza e seu pai. Inclusive, galera, existe até fan-mangá mostrando esse momento. Número 9, Gotenks vs Fat Buu. Antes do Goku voltar ao outro mundo, galera, na saga Majin Buu, ele ensina aos garotos Goten Trunks o método da fusão. No começo, eles tiveram uma certa dificuldade, mas finalmente conseguem executar corretamente a dança e se tornam o Gotenks. No anime, eles vão logo enfrentar o Fat Buu e tomam uma surra. E ficam, galera, até com o olho inchado de tanto apanhar. Mas olha só o detalhe. Essa é uma luta que, apesar de ter acontecido no mangá, ela nunca foi mostrada. Na verdade, pra tu ter uma ideia, nunca vimos no mangá o Gotenks lutando com o Fat Buu, apenas com o Super Buu. Na segunda tentativa de enfrentar o vilão, eles até chegam perto da casa de Majin Buu, mas a fusão acaba o tempo e eles retornam. Número 10, Kaioshins vs Kid Buu. Ainda na saga Majin Buu, quando os guerreiros voam até a nave de Babidi, o Kaioshin, galera, aproveita para contar um pouco sobre quem era esse tal Majin Buu e seu criador. Ele diz que esse vilão era tão aterrorizante que conseguiu eliminar 4 Kaioshins poderosos do passado, sendo que esses Kaioshins, galera, eram tão fortes ao ponto de derrotar o Freeza com apenas um golpe. Mais adiante, quando o Super Buu retrocede e se torna o Kid Buu, o Shin, que nessa altura do campeonato era o Kibitoshin, volta a falar sobre essa criatura, mas agora especificamente sobre o Kid Buu, que para ele era o puro mal, o mais aterrorizante, tá? E não o mais forte. No anime, enquanto ele fala, cenas são mostradas e vemos o vilão eliminando um por um dos Kaioshins. Mas quando olhamos para o mangá, galera, nenhuma cena de luta acontece.
Apesar do Akira ter mostrado o Kaiô do Sul e o Grande Kaiô em 2 painéis, e o Shin também todo ferido ali no chão. Ou seja, a luta existiu, ela é canônica, só não foi mostrada no mangá. Número 11, Trunks vs Goku Black. Indo para Dragon Ball Super Saga Black, aqui também encontramos um combate que existiu, mas nunca vimos. Veja que essa saga já começa mostrando o caos que rolava no futuro e o Trunks tendo que escapar do vilão. Ele já estava há tanto tempo nessa situação, galera, que até comida faltava, ao ponto de ter que se alimentar com ração. Pois é, acabou que o Trunks, galera, conseguiu escapar mais uma vez de seu futuro e volta para o presente a fim de pedir ajuda. E aqui, descobrimos que ele já estava há 1 ano tentando sobreviver aos ataques de Black, ou seja, nunca vimos, por exemplo, o primeiro confronto dos dois e como foi a reação do Trunks ao ver que esse vilão era a cara do Goku. Portanto, mais um combate que existiu, mas que nunca vimos. Número 12, Goku vs Freeza. Na saga do Torneio do Poder, vimos como foi difícil para o Goku recrutar todo mundo. Chegou num ponto que até pedir ajuda a seu rival Freeza foi necessário. E que grande ajuda, vamos concordar. No anime, vimos todo esse trâmite. Goku vai até Freeza, convence ele a ajudar, prometendo trazê-lo de volta à vida, e logo em seguida, ambos vão testar seus poderes. Inclusive, é um dos episódios mais bem animados do Super. Conta aí! Mas, quando olhamos para o mangá, galera, apesar da luta existir, ela é resumida em apenas 2 páginas. Na verdade, a gente nem vê eles lutando. É mostrado apenas o Goku indo até onde o Freeza, e na página seguinte, ambos aparecem machucados, indicando que lutaram. Goku até diz que a negociação pacífica não funcionou. E assim, galera, eu gostaria muito de ter visto esse combate no mangá, porque pela situação dos dois aqui, foi uma disputa bem acirrada, coisa que no anime é bem mais tranquilo. Conta aí! Número 13, Jiren e amigos vs Demônio. Ainda em Dragon Ball Super, galera, descobrimos durante o Torneio do Poder um pouco do passado de Jiren. E um dos motivos dele estar ali lutando com toda essa garra é porque tinha um certo interesse em trazer seu mestre de volta à vida. Aliás, esse é um combate que, apesar de ter sido mencionado, nunca foi visto. O Jiren, seus amigos e mestre enfrentando o demônio que assassinou a sua família. Mesmo que o anime mostre cenas desse momento, ainda é muito vago, e nenhum combate de fato vimos acontecer, ou seja, mais uma luta que existiu, mais uma luta canônica, mas que nunca vimos. Tu deve muito bem lembrar que o Dr. Gero, por conta das coisas terem saído fora do controle, ele foi obrigado, galera, a despertar o 17 e a 18, mesmo contra a sua vontade. Então, galera, vimos esses 2 androides pela primeira vez no episódio 133. Só que o detalhe dessa história que nunca vimos foi como o Doutor capturou e os modificou para se tornarem androides. O Akira já revelou o passado deles, mas nunca vimos sequer um flashback mostrando esses acontecimentos. O que o Sensei nos contou é que o 17 e a 18, na verdade, se chamam Lapis e Lazuli, 2 humanos que foram modificados geneticamente e também ciberneticamente. Ainda rola muita dúvida, galera, se eles são robôs ou ciborgues, mas eu já fiz um vídeo explicando que, na verdade, eles são humanos que sofreram mudanças a nível celular. Atualmente, galera, não existem partes robóticas em seus corpos, pois foram removidas por Shenlong. Depois, assiste esse vídeo aqui que está mais detalhado, ok? Lapis e Lazuli eram 2 delinquentes, o que os tornavam automaticamente presas fáceis para o doutor, pois sequestrá-los não chamaria tanta atenção, já que eram fugitivos da polícia. O doutor, galera, dessa vez, queria apostar em guerreiros mais poderosos, já que suas criações robóticas estavam fracassando. Então, ele reestruturou os corpos dos 2 adolescentes em nível celular, com aprimoramentos bioorgânicos. Uma façanha tão avançada que nem mesmo cientistas renomados como Bulma e seu pai eram capazes de compreender. Suas personalidades originais permaneceram praticamente intactas. O problema disso, galera, é que eles não queriam seguir ordens, e essa desobediência fez o cientista desativá-los e armazená-los em seu laboratório. E eram vistos também como 2 fracassos. Porém, sem muitas opções, o doutor resolveu, galera, despertá-los, acreditando que dessa vez seria diferente. Mas como vimos, não foi. E eu não sei você,
mas essa história de origem dos dois daria um belo spin-off, ou quem sabe um flashback em algum filme ou saga futura. Conta aí! E galera, aqui no canal eu já falei sobre como o Goku obteve o Super Saiyajin nível 3, inclusive o vídeo está bem legal. O problema foi que a série, tanto no mangá quanto no anime, cortou essa parte. Não só como o Goku obteve a fase 3, mas também a fase 2. Tudo bem que é evidente que ele treinou para conseguir essas formas, mas como tudo isso aconteceu? Só fica na nossa imaginação. Por mais que fosse repetitivo, mostrar o Goku fazendo o que ele sempre faz para ficar mais forte, como levantar peso, inclusive, a saga Majin Buu já nos dá uma dica de como realmente aconteceu quando vemos o Saiyajin levantar 40 toneladas, pois é, meu amigo. Mesmo assim, eu adoraria ter visto, galera, sua evolução e dificuldades, como foi quando ele treinou em sua viagem para Namek, ou quando ele treinou na sala com o seu filho. Foram episódios realmente interessantes, onde criou-se uma baita expectativa para vermos o resultado, ou seja, houve uma antecipação. E na minha opinião, galera, essa é uma das principais razões que fez essa forma não ter vingado tanto, já que ela não teve um motivo claro para existir, apesar de ter sido muito épica. Conta aí! Galera, na saga Majin Buu também, depois que o Goku acorda de sua luta com Vegeta, ele descobre que o príncipe tinha morrido e também achava que o Gohan e o Kaioshin tinham ido de base. Nesse momento, o Kuririn acredita que Goku seria o único capaz de derrotar o vilão, mas o Saiyajin diz que não teria chance, afinal, o Vegeta era tão forte quanto ele e não fez Majin Buu nem piscar. O que fica evidente nesse momento da história que a fase 3 ainda não estava nos planos do Akira Toriyama. Mas o Goku, galera, tem uma brilhante ideia de usar a fusão, técnica que ele aprendeu no outro mundo com uma raça chamada de Metamoros, ou seja, na vida após a morte, além de não termos visto o Goku alcançar a fase 3, também não vimos como foi esse treinamento para conseguir aprender a dança Metamoro. A única informação que ele nos dá, galera, é que os fusionados devem ter mais ou menos os mesmos tamanhos e poderes, e ele levou uma semana para aprender essa habilidade. Além disso, Goku confessa que nunca tinha testado no outro mundo essa técnica, já que não existia seres tão poderosos quanto ele. Portanto, mais um acontecimento que ocorreu, que é canônico, mas nunca vimos. E falando em treinamento do Goku, galera, a gente sabe que após sua luta contra Frieza em Namekusei, o Saiyajin, por sorte, escapa no último segundo antes do planeta explodir. Acontece que o Goku viu uma das cápsulas das Forças Especiais Ginyu e apertou vários botões aleatórios e foi parar no planeta chamado Yardra. E lá, galera, aprendeu o teletransporte. Segundo o Saiyajin, por não ter muito tempo, conseguiu aprender apenas essa habilidade, o que já foi muito difícil. O interessante é que agora no Super, é o Vegeta quem vai até lá e é o primeiro a conseguir com tanta rapidez. Tudo bem que já temos, galera, fã-mangá que nos mostra o treinamento do Goku nesse planeta, mas oficialmente até agora não há sequer um flashback de como isso aconteceu, a não ser uma citação no mangá do Super, onde é revelado que o Goku ficou 150 dias fazendo essa meditação espiritual, mesmo ele sendo mais estável que o Vegeta. Além disso, desde que o Goku foi treinar no planeta do Senhor Kaiô, algo que nos chamou a atenção foi esse tamanho de planeta. Por que ele é tão minúsculo desse jeito? Essa foi a dúvida, na verdade. E só foi então na Batalha dos Deuses que descobrimos o motivo. E na verdade foi o Bills, galera, o responsável por ter destruído o planeta do Senhor Kaiô muito antes do início da história de Dragon Ball. O planeta costumava ser muito maior, mas Bills o destruiu por raiva depois de perder no esconde-esconde. Depois da destruição, galera, o Senhor Kaiô pegou um fragmento que restou do planeta e o transformou em seu novo lar, que é esse planeta pequeno que conhecemos atualmente. O engraçado é que o planeta do Senhor Kaiô já teve a chance de voltar a seu tamanho original no Super. Lembra que ele foi destruído pela segunda vez por conta da explosão de Cell? No Super, ele volta graças ao Porunga, mas o Goku chega e acaba atrapalhando o pedido, e faz com que o dragão restaure o planeta, mas o deixe como antes, já que assim era melhor para treinar. Pois é, meus amigos. E falando no Bills, galera, na saga Majin Buu, após a espada Z se quebrar, descobrimos que o velho Kaioshin de 15 gerações passadas estava preso nela. Na época, o velho conta que um ser quase tão terrível quanto o Majin Buu o selou nessa espada.
Mas no Super há uma mudança, onde agora esse terrível ser é trocado pelo Bills. Por mais que no Z, galera, o velho Kaioshin não tenha falado o nome de quem o trancou na espada, ele cita que era quase tão terrível quanto o Majin Buu, ou seja, não pode ser o Bills porque o Bills é muito superior a Majin Buu. E nessa época no Z, não existia, galera, a ideia de um deus da destruição, confirmando assim que houve de fato um retcon. E essa é mais uma das histórias que só ficamos sabendo, mas nunca vimos. Outro acontecimento que nunca vimos é em relação aos garotos Goten e Trunks. Fica evidente, galera, quando eles se transformam em Super Saiyajins, não era a primeira vez. Inclusive, quando o Gohan pergunta desde quando o Goten consegue, ele não sabe responder. A única informação que é passada é que o Trunks, por ser mais velho, era um pouco mais forte e que também eles brincavam de lutinha. Outro acontecimento que ficou fora de tela. Além disso, depois que o Goku mostra para os garotos a fase 3, eles ficam empolgados, galera, e acabam conseguindo essa forma na Sala do Tempo. Porém, a primeira vez que fizeram isso, nunca foi mostrado, mas fica subentendido que eles tinham conseguido. No filme Gohan e Trunks, os Guerreiros do Futuro, vimos que o Trunks só obteve o Super Saiyajin após uma raiva intensa ao ver o Gohan morto. Porém, o que nunca vimos foi como o próprio Gohan obteve o Super Saiyajin no futuro. A sua versão do presente conseguiu na Sala do Tempo, mas a do futuro, o que de fato aconteceu? No próprio filme, Gohan revela como obteve, dizendo que ficou muito furioso após ver os androides assassinarem Piccolo e os outros. Ou seja, Gohan, galera, obteve o Super Saiyajin muito parecido como o Trunks obteve, mas esse é um momento que nunca foi mostrado em tela. Existe até animação de fã que revela esse momento, mas nada oficial foi produzido mostrando aí o Gohan se transformando pela primeira vez. E galera, no capítulo 22 do mangá de Dragon Ball Super, tivemos aí uma baita surpresa porque Vegeta nos revela que também pode alcançar o God e usa ela de forma estratégica para economizar energia e altera rapidamente para o Blue, de modo que seus ataques fiquem mais potentes. E foi aí que surgiu a pergunta: como que o Vegeta conseguiu essa forma, sendo que na vez do Goku ele precisou do ritual? Pois bem, o momento em que o Vegeta obteve essa forma pela primeira vez nunca foi mostrado, apesar que o anime sugere que o príncipe alcançou essa transformação através do treinamento com Whis, acessando aí o poder divino sem a necessidade do ritual. No anime, inclusive, vemos que o Vegeta foi o primeiro a ir no planeta do Bills treinar. E o Goku menciona no Renascimento que o príncipe conseguiu esse poder sozinho, ou seja, sem a ajuda dos outros Saiyajins. Outro acontecimento que eu adoraria ver, galera, quem sabe em um filme futuro de Dragon Ball Super, é o treinamento do Freeza para obter a forma Black. Seria muito bom, não é verdade? Com o Golden, vimos aí um pequeno flashback dele treinando com o Tagoma, o que já deu pra ter uma noção do tipo de treinamento que fazia. Mas no caso do Black, apesar dele ter falado, galera, que usou a Sala do Tempo, na qual lá dentro se passou 10 anos, isso deu uma baita vantagem ao vilão, pois ele teve tempo suficiente para aperfeiçoar seu poder, tendo mais controle e menos desgaste de energia. Isso foi suficiente ao ponto do vilão superar com extrema facilidade Goku e Vegeta em suas melhores transformações. E apesar de parecer absurdo esse aumento de poder, devemos lembrar que o Freeza, galera, já é um prodígio, ou seja, ele é o resultado de quando o talento resolve se esforçar. Agora, que tipo de treinamento o Freeza usou? Com quem ele treinou? Em que lugar do universo essa sala se encontra? Isso ainda só fica na nossa imaginação. Depois que a feroz batalha entre o Goku e Vegeta finaliza, começa então a saga Namek. E uma das primeiras histórias que conhecemos foi a do Kami-sama. E se tu conhece a história do Namekusei, sabe que ela se assemelha muito com a do Goku. Ambos foram enviados para a Terra por causa de uma catástrofe, ambos perderam a memória e também seus pais, e assumiram, galera, papéis importantes como protetores da Terra. Kami-sama, galera, viveu por 20 a 30 anos, num lugar isolado da Terra chamado Yunzabit, acreditando que um dia o seu pai iria buscá-lo. Mas como isso não aconteceu, ele acabou subindo no templo e após expulsar o mal dentro de si, assume o papel de novo Kami-sama. Aquela história que tu já conhece, porque isso foi relatado tanto no mangá quanto no anime.
Porém, galera, o que aconteceu antes disso é o que não foi mostrado. Sabemos que Katatis era o pai do Piccolo, e foi ele quem enviou seu filho para a Terra, por causa de uma grande catástrofe climática que dizimou quase todos os Namekuseidins, restando apenas o grande patriarca que depois povoou o planeta novamente, ou seja, toda essa tragédia ocorrida em Namek, apesar de ser canônica, só ficamos sabendo, mas nunca vimos. Outro evento canônico que aconteceu, mas nunca vimos, foi o treinamento do Trunks com o Vegeta na Sala do Tempo. Acho, galera, que os criadores perderam a chance de mostrar um baita desenvolvimento de pai e filho durante esse 1 ano que passaram juntos, assim como aconteceu com o Goku e com o Gohan. Tudo bem que no episódio 156, vimos aí uma cena filler, onde mostra uma experiência traumática vivida pelo Trunks durante esse período, onde percebemos que o Vegeta o ignorou o tempo todo. Não venha me amolar. Eu particularmente achei essas cenas bem condizentes com a reação do Vegeta dessa época, ou seja, apesar de não termos visto nada além desse flashback, podemos imaginar como foi constrangedor para o Trunks ter ficado esse tempo todo sendo ignorado pelo pai. E apesar disso, galera, Vegeta no fundo criou um vínculo com seu filho, até porque essa sua reação aqui após ver o Trunks sendo eliminado pelo céu é de alguém que de fato se importa. Mas os criadores perderam a chance de desenvolver uma história realmente interessante entre os dois durante esse tempo. No final da saga dos androides, mesmo a 18, dando um baita fora no Kuririn, o chamando de Anão Careca, fica no ar que eles um dia voltariam a se ver. A gente se vê. Só que quando chega a saga Majin Buu, galera, os dois já estão casados e têm uma filha. O que nos faz pensar, ué, mas Android pode ter filho? Como e quando eles ficaram juntos? Pois bem, galera, essa é uma história que nem o anime nem o mangá mostrou, mas existiu. Para não ser injusto, o game Kakarot conta a sua versão desse primeiro encontro. Veja só, depois que a Android 18, galera, vai embora do templo, Kuririn volta a morar na casa do Mestre Kami. E sem conseguir tirá-la da cabeça, ele acredita que nunca mais vai encontrá-la. Até que um dia ela aparece para agradecer por ele ter pedido para remover a bomba. E é então que ela se despede, mas antes de ir embora, Kuririn cria coragem e a convida para sair. A 18 prontamente aceita sem hesitar e marcam um encontro no dia seguinte. Kuririn então diz que reservou um restaurante chique, mas a 18 comenta que não precisa comer já que é uma androide, mas aceita ir mesmo assim. Os dois então saem voando em direção ao restaurante, enquanto o Mestre Kami e o Gohan desejam, galera, um grande futuro para o casal. Eu acredito que depois desse primeiro encontro, o Kuririn a convida para morar junto com ele na casa do Mestre Kami, e o resto da história você já sabe muito bem. Apesar desse enredo não ter sido feito pelo Akira Toriyama, já que ele mesmo confessou que não era bom em escrever romance, eu acho que faz muito sentido encaixar na linha principal, porque não vejo que tenha acontecido algo muito além disso. Porém, como não está no mangá ou no anime, galera, entra como mais uma história que existiu, mas nunca vimos. O começo da saga Majin Buu mostra o desenvolvimento do relacionamento entre Gohan e Videl. No início foi bem conturbado, já que Videl era muito desconfiada. Mas, após descobrir que o Gohan era o grande Saiyaman, e também após o tempo que passaram juntos onde ela aprende a voar, fez o coração da Videl amolecer rapidinho, principalmente depois do Gohan ter ficado possesso após ver Popovich espancá-la. Para Videl, esse foi o maior ato de amor demonstrado pelo Saiyajin. Depois disso, eles ficam distantes um do outro em quase toda a saga, já que o Gohan foi parar no planeta sagrado e só começaram a namorar de fato após a eliminação do Kid Buu. Só que a história pula para 10 anos depois, no End of Z, e aqui Gohan e Videl não só já eram casados, mas tinham uma filha de 4 anos. O que nos faz perguntar, quando eles se casaram? Como foi o primeiro encontro? É uma história que só fica na nossa imaginação. A gente sabe que eles se casaram porque é mostrado uma foto, tanto no Z quanto no Super, do dia do casamento. Ou seja, esse momento de fato aconteceu, mas nunca vimos. Um episódio filler, galera, que é muito elogiado pelos fãs,
é quando Goku e Piccolo vão tirar carteira de habilitação. E apesar de ter sido bem divertido, Goku foi uma tragédia como motorista e acabou não conseguindo ser aprovado, para a tristeza da Titi, não é verdade? Porém, galera, quando avançamos para o período de descanso que antecedeu os Jogos de Cell, vemos o Saiyajin dirigindo. Mas espera aí, ele não tinha sido reprovado? Bom, a Titi conta, galera, que o Goku teve que voltar na autoescola para fazer aulas novamente. Ela diz também que praticou com o Saiyajin todas as noites, até que finalmente ele foi aprovado. Apesar dessa fala da Titi ser filler, esse episódio, galera, foi baseado na capa do volume 255 do mangá, onde mostra o Piccolo e o Goku praticando na autoescola. A primeira vez que o Goku foi tirar carteira, o anime conseguiu mostrar. Agora, da segunda vez que obteve sua aprovação, esse momento nunca vimos. Outra história canônica que nunca foi mostrada é a do irmão do Vegeta. Apesar dele ter aparecido pela primeira vez nesse especial de 2008, Goku e seus amigos retornam, saiba que Tarbell é um personagem canônico, já que foi citado em Dragon Ball Super mais de uma vez. Primeiro por Vegeta no filme do Broly e depois quando vão fazer o ritual para o deus Super Saiyajin. Mas por que então Tarbell não apareceu no Super? Justamente porque, galera, ele é um Saiyajin exilado pelo seu próprio pai por ter um poder de luta muito baixo, ou seja, ele foi enviado muito novo para um planeta distante em uma história que só ficamos sabendo, mas nunca foi mostrada. Mas o Super já deixou claro que ele existe no universo canônico, então, se aparecer em alguma saga futura, não será mais uma surpresa. Durante a saga do Torneio do Poder, existe um capítulo bônus onde mostra os Cell Júniors lutando com Goten e Trunks, que ficaram como guardas florestais no lugar do 17. Nesse capítulo vemos o androide Contar, que domesticou essas criaturas para que elas não atacassem os guardas. Existe até uma teoria que diz que o 17 ficou forte desse jeito porque treinou com eles. Mas, de qualquer forma, nunca vimos como essas criaturas foram parar nesse lugar e também como o 17 conseguiu domesticá-las. Outro momento que nunca vimos em relação ao androide é sua família. Sabemos que ele tem uma esposa, um filho biológico e 2 adotivos. Chega até mostrar uma foto da família para o Goku, mas nunca vimos suas aparências. Além disso, no final do Torneio do Poder, após ser o último a ficar na arena, acaba pedindo, galera, algo diferente do que ele queria de fato: viajar pelo mundo com sua família num cruzeiro. Acontece que Bulma e Vegeta acabam presenteando ele com essa viagem. E no final do capítulo 131, vemos aí o 17 viajando em algumas cenas, ou seja, mais uma história que aconteceu, porém, nunca vimos. E galera, tu sabe muito bem que a saga principal de Dragon Ball se passa no universo 7, mas Dragon Ball Super expandiu, no total são 12 universos, cada um com sua própria história e seres poderosos, todos existindo dentro de um único vasto multiverso. Porém, quando chega o Torneio do Poder, fomos surpreendidos e na verdade a formação inicial eram 18 universos. Acontece que o Pequeno Senhor apagou 6 dos 18 universos por estar entediado e por achar que haviam muitos. Simples assim, ou seja, mais um evento canônico que ficamos sabendo, mas nunca vimos acontecer de fato. No final da saga Black, vimos que o Pequeno Senhor também, galera, apaga a linha temporal do Trunks e ele fica sem um lá para voltar. É então que Bills e Whis permitem que o Trunks vá para uma nova linha temporal, idêntica à anterior, e ele viaja com a Mai para um período antes dos Zamaz começar a agir. Como Bills estava vivo nessa nova linha temporal, conseguiu impedir o vilão. O problema é que isso resultou, galera, em 2 Trunks e 2 Mais coexistindo na mesma realidade, ou seja, mais uma história muito interessante que é canônica, mas que nunca foi citada ou mostrada. Inclusive, é um baita enredo que pode ser explorado em sagas futuras. Conta aí! E galera, no filme do Broly, apesar de termos visto o passado do Saiyajin e por que ele foi parar no planeta Vampa, algo que foi cortado do filme e que nunca vimos, foi como ele desenvolveu suas habilidades de lutador. Paraga, seu pai, nos revela que fez treinamentos simulados com seu filho, mas de qual forma?
Em vez de ensinar o Broly como controlar o seu poder, Paragas usou uma coleira de choque, o que prejudicou mais ainda o desenvolvimento emocional do Saiyajin. A falta de um treinamento adequado fez com que o Broly nunca aprendesse a se controlar, mas desenvolveu uma baita habilidade única de se adaptar e ficar mais forte rapidamente enquanto luta. Um fator importante que fez ele rapidamente superar Goku e Vegeta. De qualquer forma, galera, todo o desenvolvimento do Broly nesse planeta nunca foi mostrado, mas existiu. No 23º torneio de artes marciais, todos os amigos do Goku ficaram surpresos ao ver que ele tinha crescido. Ele saiu, galera, de um garotinho para um rapaz adulto, que inclusive faz a Bulma vê-lo com outros olhos, se é que você me entende. Mas o que aconteceu antes disso? Galera, no anime, depois que o Goku derrota o Daimao, ele sobe no templo de Kami-sama a fim de trazer seus amigos de volta, como Kuririn e Mestre Kami. Kami-sama aceita seu pedido, mas em troca, Goku precisava ficar para treinar. E claro que o Saiyajin aceita. No anime, vimos vários episódios fillers desse treinamento, que mostram ele aprendendo sobre o controle mental, sobre o controle do Ki, disciplina e maturidade. Inclusive, há um episódio onde ele volta no tempo e treina com o Mutaito. Pois bem, apesar de muito legais, esses episódios, galera, não acontecem no mangá, porque o treinamento dele se resume em apenas uma página, isso mesmo, onde ele aparece meditando e Kami-sama diz que primeiro ele precisava treinar o seu Ki. E veja, no mangá, Kami-sama é seu instrutor principal, e não o Sr. Popo. Depois disso, o mangá salta para o capítulo 166, 3 anos depois, ou seja, nunca vimos o treinamento do Goku com Kami-sama, e também nunca vimos o Saiyajin crescer. E talvez você pense, mas Augusto, o que ele fez de diferente que não foi mostrado no anime? Por exemplo, a ideia de treinar com roupas pesadas, galera, foi do Kami-sama. E isso não foi mostrado nem no anime, nem no mangá. Em especial, o mangá que cortou 3 anos desse desenvolvimento. Nesse período, inclusive, Goku usou pela primeira vez a Sala do Tempo. Mas esse é um evento que nunca vimos, só ficamos sabendo. Depois que a luta entre Goku e Piccolo acaba, o Saiyajin, galera, pega a Tite, eles sobem na nuvem voadora e vão embora. Essa é a última página que finaliza o clássico no mangá. Porém, o anime avançou mais um pouco e criou alguns episódios fillers, onde o castelo do pai da Tite pega fogo novamente e o Goku precisa ir atrás de um leque mágico para apagar o incêndio. Talvez as duas partes mais legais aqui sejam o casamento do Goku e o reencontro dele com o vovô Gohan. De resto, não me agrada muito. Enfim, no mangá, do momento em que o Goku vai embora com a Tite, pula diretamente para 5 anos depois, já na saga Saiyajins. Nessa época, Goku já era pai e Gohan tinha 4 anos. Ou seja, todo esse período que o Goku viveu em paz com sua família, o nascimento e desenvolvimento do Gohan, como o Goku também recebeu a notícia que a Tite estava grávida, e também, galera, os primeiros anos de casado deles, isso tudo nunca foi mostrado. Na saga dos androides, no período de descanso, por exemplo, vimos algumas fotos e um flashback dele passeando com sua família, e também do Gohan mostrando aí seus primeiros poderes em uma árvore, mas nada tão detalhado. Além disso, o que os amigos do Goku fizeram nesse período? Só lembrando que o Saiyajin se isolou por 5 anos sem ver seus amigos, pois o primeiro reencontro foi na casa do Mestre Kami. E o Goku diz na época, galera, que fazia treinamentos com Gohan, mesmo que não fosse pra valer. Uma informação que poucas pessoas sabem, mas sim, Goku foi o primeiro treinador do Gohan. Porém, essa é uma história que só ficamos sabendo, mas nunca vimos. Na saga dos androides, depois que o Goku chega de Ardra e recebe a informação sobre os vilões, que apareceriam 3 anos, todos se preparam para treinar. Vegeta logo pede para o pai da Bulma fazer uma câmara de gravidade muito mais potente que a do Goku. E esse treinamento no mangá se resume apenas em 2 páginas. Depois disso, salta para 3 anos. E olha só o detalhe, aqui a Bulma já está com o Trunks no colo, e o filho não é do Yantia, é do Vegeta. Mas como tudo isso aconteceu? Quem chegou em quem? Ou seja, o começo do relacionamento dos dois e o convívio é uma história que foi cortada do mangá. No anime, eles até criam um filler onde o Vegeta se acidenta e a Bulma cuida dele. Ali nasce meio que um sentimento entre os dois, mas nada além disso.
Sem contar que foram 3 anos juntos, tá? Morando debaixo do mesmo teto. Muita coisa rolou até chegar nos finalmente, não é verdade? Eu imagino, por exemplo, o Yantia com ciúmes dessa aproximação, mas sem poder fazer nada, já que o Vegeta poderia simplesmente matá-lo, não é verdade? Então, ele só jogou a toalha mesmo e aceitou que perdeu, afinal, não sobra nada para o Beta. Mas que seria interessante vermos como Vegeta e Bulma decidiram ficar juntos, isso sem dúvidas. Daria, inclusive, galera, um capítulo extra do mangá, tipo aquelas páginas bônus, sabe? Seria bem interessante, não é verdade? Quando os androides aparecem, o Dr. Gero e o número 19, ninguém ali sabia que aquele velho era o próprio criador dos androides. A única pessoa que reconheceu foi a Bulma, que já tinha visto ele em uma foto. Mas o detalhe interessante, galera, é o fato do Dr. Gero ter se tornado um androide, algo que é genial e assustador ao mesmo tempo. Porque imagina só, eu sou um cientista maluco que tem um plano de eliminar o Goku, mas os meus projetos são muito demorados e eu já estou velho. Então, por que eu não me torno um androide? Assim viveria eternamente e conseguiria ver a minha tão sonhada vingança. Bom, ele não viu a sua vingança, mas foi um dos poucos responsáveis por matar o Goku, pelo menos uma de suas criações, que é o Cell. Dá pra dizer que sim, Cell matou o Goku. Mas é louco pensar na forma como o velho fez isso. Arrancou seu cérebro e toda a sua genialidade e implantou em um corpo robótico. Imagina o nível de ciência e conhecimento que ele tinha para fazer isso, e praticamente sozinho. Absurdo, não é verdade? Pois bem, isso aconteceu, galera, mas nunca vimos. Seria aí uma baita história para ser contada futuramente, quem sabe num flashback, não é verdade? Outro fato curioso é a transformação em Super Saiyajin do Vegeta. Se a gente olhar para o mangá, percebemos que depois de 3 anos de treinamento pesado, ele já parece pronto para lutar com a transformação. Não vemos cenas dele treinando para alcançá-la, apenas, galera, um relato do Vegeta mesmo, dizendo que foi muito difícil. O anime criou um filler com cenas dele em outro planeta, atingindo a transformação. E eu gostei, inclusive. Mas nunca saberemos se o autor realmente pensou que isso aconteceria dessa forma, apesar de ser muito bem retratado. Mas além do Vegeta, você já reparou que apenas o Super Saiyajin 1 do Goku foi apresentado em tela? Todos os outros, galera, foram em off, pelo menos no mangá. Gohan, por exemplo, quando treina com seu pai na Sala do Tempo, ele até fica com o cabelo amarelo nas primeiras tentativas, mas não consegue e cai no chão. Depois já corta pra ele dominando o Super Saiyajin, ou seja, não houve de fato uma primeira vez, porque ele já sabia se transformar. Trunks no mangá já aparece transformado, apesar que eu gostei mais da versão do filme. Goten e o Trunks do presente, da mesma forma, eles já tinham a transformação quando revelam pela primeira vez em tela, ou seja, vários momentos e cenas importantes foram cortadas da história e que nunca vimos de fato. E galera, depois que o Goku sai da Sala do Tempo, a primeira coisa que o Vegeta pergunta é: "E aí, Kakaroto, acha que consegue derrotar o Cell?" Goku responde que ainda não sabe, mas vai até o vilão usando o teletransporte para verificar o seu poder. Ao retornar, ele chega à conclusão de que, daquele jeito, não tinha a menor chance de vencer o Cell. Foi então que, ao perceber que ainda restavam 9 dias até o torneio, Piccolo sugere que todos retornem à Sala do Tempo, incluindo ele próprio. Mas o Goku recusa. Não. Gohan e eu não entraremos mais. O quê? Nós vamos treinar do nosso modo. Ainda faltam 9 dias e nós vamos estar preparados. Diz que ele e o Gohan não voltariam, porque isso apenas desgastaria ainda mais os seus corpos, e o aumento de poder não seria tão grande assim. Porém, também deixa claro que não tinha nada contra se os outros utilizassem a sala novamente. E aqui, galera, entra um detalhe que muita gente esquece. Piccolo, Vegeta e Trunks realmente, galera, retornaram à sala durante esse período de descanso. E o mangá simplesmente corta essa história. Na animação, vimos apenas uma cena curtíssima do Piccolo treinando lá dentro no episódio 170. Depois, no episódio 172, ele sai da sala farmando muita aura e impressiona o Trunks com seu poder. O poder de Piccolo aumentou de um modo impressionante. E logo em seguida, o Vegeta entra, mas só isso. O anime deixa claro que eles treinaram, mas nunca mostra como foi a evolução individual de cada um.
Inclusive, os 3 são justamente os únicos guerreiros Z capazes de enfrentar os Cell Júniors, muito provavelmente por causa desse segundo treinamento que aconteceu, mas que nunca vimos. Depois que o Goku recusa de voltar para a sala, ele diz algo interessante: Gohan e eu não precisamos, vamos treinar aqui fora mesmo, em 9 dias a gente resolve isso. Mas espera aí, como assim treinar aqui fora? Porque nem no anime e muito menos no mangá nós vimos esse treinamento. Durante o período de descanso, galera, Goku praticamente passou todo o tempo em família. A única coisa diferente que ele fez foi promover o Gohan para irmão mais velho, se é que você me entende. Além disso, ele também foi buscar o Dendê para ser o novo Kami-sama da Terra e reuniu as esferas do dragão. Tudo isso aparece também no mangá. O anime ainda acrescentou cenas extras muito legais como o Goku e o Gohan pescando, o momento em que o Gohan ajuda aquela garotinha e até mesmo a festa de aniversário dele. Mas repare, não existe sequer uma menção visual ou fala de um treinamento que aconteceu nesse período. Só que ele aconteceu de fato, galera, e o próprio Goku fala isso mais de uma vez no mangá. Sabe quando ele sai da Torre Karin e vai para a casa do Mestre Kami buscar a Tite? Veja que nesse momento ele diz o seguinte: Gohan, vamos descansar 3 dias, treinar 3 dias e depois descansar mais 3 dias, ou seja, dos 9 dias restantes, Goku utilizou 3 para treinar, provavelmente para manter a forma física e o controle do Super Saiyajin. Mas esse é mais um daqueles momentos que ficamos sabendo, mas nunca vimos de fato. Quando falamos em viagem no tempo, galera, em Dragon Ball, tudo fica mais complicado por causa das linhas temporais. Passado, futuro, realidade alternativa, tudo isso parece ser um verdadeiro quebra-cabeça, na verdade. Prometo trazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Mas hoje eu quero destacar a linha temporal mais misteriosa da saga dos androides. Aquela onde o Cell mata o Trunks, rouba sua máquina do tempo e viaja ao passado. Também conhecida como linha do tempo invisível. Cell explica ao Piccolo que, quando despertou, os androides 17 e 18 já não existiam mais, ou seja, Trunks conseguiu derrotá-los de alguma forma. E essa fala revela duas coisas importantes. Se Cell matou Trunks, então Trunks não treinou na sala do tempo. E se ele não treinou, como derrotou os androides? Sabemos que o Trunks da linha principal, aquele que entregou o remédio para o Goku, ficou extremamente poderoso, justamente porque treinou na sala do tempo. Com isso, ele derrota os androides e até mesmo a primeira forma do Cell com extrema facilidade. Mas e o Trunks da linha do tempo invisível? Bom, a teoria mais aceita é que ele utilizou, galera, o controle remoto criado pela Bulma para desativar esses androides, porque em força física ele provavelmente não seria capaz de vencê-los. Mas aí surgem outras perguntas. Como ele conseguiu esse controle? E o que exatamente aconteceu nessa linha do tempo? Pois bem, essa é mais uma história canônica que nunca vimos. A saga dos androides termina, galera, com o Trunks voltando para sua realidade e eliminando os androides, como acabei de citar. Depois disso, no presente, a história avança 7 anos até a saga Majin Buu. Nesse ponto, Gohan já tinha aproximadamente 17 anos e o Goten 7 anos. E isso levanta uma pergunta: o que aconteceu durante esse período? Nós temos aí uma ideia do que rolou, mas nunca vimos quase nada disso acontecendo. Por exemplo, Goku estava morto nesse período e aprendeu técnicas novas como a fusão. Também foi nessa época que ele alcançou o Super Saiyajin 2 e 3. E novamente, nunca vimos isso acontecer. O anime mostra o Goku participando de um torneio no outro mundo, algo filler, mas que conecta com a fala do mangá, onde ele comenta que iria treinar com lutadores fortes no outro mundo. Enquanto isso, na Terra, galera, Vegeta continuou treinando. E foi justamente nesse período que ele alcançou o Super Saiyajin 2. Inclusive, muita gente ainda tem dúvidas sobre isso até hoje. Vegeta já tinha o Super Saiyajin 2 antes da magia de Babidi? E sim, galera, ele já tinha. Nessa época, a Tite fica grávida do Goten. Mas como ela descobriu? Como foi a sua reação? Não sabemos. Gohan nesse período também assume o papel de irmão mais velho e praticamente o homem da casa. Existe até um flashback mostrando o Goten ainda bebê e também brincando com Gohan, mas nada disso é aprofundado. E os outros Guerreiros Z? O que aconteceu? O que eles fizeram nesses 7 anos? Nós simplesmente não sabemos. Kuririn se casa com a 18 nesse período e foi morar na casa do Mestre Kami.
algo que já comentei em vídeos anteriores. Mas tu percebe que muita coisa importante aconteceu nesse período, que só ficamos sabendo, mas nunca vimos? Pois bem. Continuando, e antes mesmo de conhecer o Goku, galera, Bill já tinha um certo rancor da raça Saiyajin, principalmente do Rei Vegeta, por causa de sua arrogância e pelas tentativas de enganá-lo. Certa vez, Bills pediu para o Rei Vegeta encontrar o travesseiro mais confortável do universo, mas o rei entregou apenas o segundo mais confortável. Bills descobre a mentira e fica furioso. Na ocasião, apesar de ter humilhado o Rei Vegeta, ele não destrói o seu planeta, mas sugere que o Freeza faça isso por ele. E essa foi, galera, uma das primeiras surpresas apresentada na Batalha dos Deuses. O momento em que o Bills pergunta para o Whis se o Freeza havia destruído o planeta Vegeta para ele. Freeza conseguiu destruir o planeta Vegeta para mim? Sim, destruiu completamente. Agora pensa comigo, como foi essa conversa entre Bills e Freeza? E qual era exatamente a relação entre os dois? Freeza destruiu o planeta Vegeta porque tinha medo da revolta dos Saiyajins ou apenas porque o Bills ordenou? Pois é, essa também é uma história que nunca vimos. E galera, isso mostra como Dragon Ball possui inúmeros caminhos que nunca foram explorados. Histórias inteiras foram puladas, mesmo sendo extremamente importantes para enriquecer ainda mais a obra. Mas agora quero saber de você, lembra de mais algum momento canônico que não foi mostrado, que ficou de fora desse vídeo? Eu adoro falar sobre esse assunto porque, assim como muitos de vocês, eu também fico imaginando como seria essas histórias se elas realmente fossem mostradas. Então me diz aí, tu já conhecia todas elas? Deixa o like se gostou, beleza? E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui!